e alunas, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje eu vou começar a apresentar para vocês um estudo sobre as classes gramaticais das palavras, tá? Ou seja, é o estudo da morfologia. A morfologia, nada mais é do que esse estudo das classes gramaticais, As palavras são divididas em 10 classes, a gente também costuma chamar de famílias, 10 famílias aí. Só que nessa aula de hoje eu vou apenas apresentar para vocês quais são essas 10 classes, E vou passar assim de uma maneira bem sucinta, só mesmo dizer o que é e um exemplo, tá? Porque é muito importante esse estudo das classes, então é importante estudar cada uma, Porque nós vamos ver que as classes gramaticais, elas vão se dividir, Tem muita coisa para estudar dentro de cada uma, Não dá tempo de a gente ver numa aula só. Então, vamos lá? Então, a primeira classe gramatical é o substantivo. O substantivo, a gente usa para dar nomes, aos seres, aos lugares e aos objetos. Aí aqui tem alguns exemplos, Cachorro, cadeira, menino, José, Minas Gerais, Escola Municipal Machado de Assis, geladeira, caderno, padaria, pão doce. Então, o substantivo, a função dele é essa, é nomear. Existem várias classificações, de substantivos, próprio, comum, composto, simples, que nós, não vamos entrar em detalhes agora. Então, só para conhecimento, substantivo, essa palavrinha aqui está dando nome. Vamos para o próximo, o artigo. O artigo, essa palavra pequenininha aí, que ele se antepõe ao substantivo, ou seja, ele acompanha, o substantivo para determiná-lo. Então, os artigos são o a, em plurais, os e as, um e uns, uma e umas. Adjetivo. Os adjetivos, são aquelas palavrinhas que vão atribuir uma característica para o substantivo. Então, tem alguns exemplos: bonito, feio, feliz, triste, contente, inteligente, sujo, limpo, bravo, nervosa, novo, velho, calma, tá? Então, há também, muitas classificações aí, algumas peculiaridades sobre os adjetivos, que nós não vamos ver agora, mas em resumo, o adjetivo é isso, ele vai atribuir para o substantivo uma determinada característica, que a gente costuma falar também uma qualidade. Numeral. Numeral é aquela palavra que vai se referir ao substantivo, dando a ele uma ideia de número, de quantidade. 2, 3, primeiro, segundo, triplo, meio. O numeral também tem algumas subdivisões e algumas classificações, tá bom, gente? Que nós veremos em outras aulas. Pronome, O pronome tem muita coisa pra gente estudar sobre pronome, que o pronome, ele tem muitas classificações, ele tem muitas funções, sintáticas, mas resumidamente, pronome é a palavra que vai substituir ou acompanhar o substantivo, tá? Ele tem aí essas duas funções básicas. São exemplos, com os exemplos de pronomes: eu, ela, nós, senhor, vossa senhoria, meu, minha, você, isso, aquela. Observem, olha, o e o a, Eles, mas professor, você acabou de falar que o e o a é o artigo? Não, o e o a ele também pode ser pronome. Então, quando a gente for estudar a fundo aí os pronomes, aí eu vou explicar para vocês, tá? Para saber diferenciar quando que o o é artigo, quando que o o é pronome. Mas se você for olhar só pela definição, já dá para conseguir diferenciar, O artigo, ele vai acompanhar o substantivo, determinando. O pronome, ele vai estar, quando for o e o a, ele vai estar substituindo, tá? Então, nas próximas aulas veremos isso com mais detalhes. Então, seguindo aí mais alguns exemplos de pronome: lo, e lá, quem, que e onde. E verbo. Verbo também, assim, tem muita coisa para estudar de verbo, muitas classificações, tempos, modos, locuções, muita coisa mesmo. Mas, basicamente, verbo é a palavra que expressa ação, estado e um fenômeno da natureza situados num tempo. São aí alguns exemplos de verbo: correu, andou, falou, choveu, trovejou, o é, com acento em serão, estar, foi, mandou, faça. Advérbio. Bom, nós vimos até agora que as classes gramaticais, elas estão sempre ligadas ali ao substantivo, Lembra? O artigo determina o substantivo,
o pronome, né, vai substituir o substantivo, acompanhá-lo. O advérbio, ele está relacionado aí ao verbo, tá? E não ao substantivo. Então, o advérbio, ele acompanha o verbo, tá? E ele indica a circunstância em que ocorreu a ação, né, que o verbo está descrevendo. Algumas gramáticas até dizem, né, que o advérbio, ele modifica ou ele intensifica o sentido do verbo. Então, são alguns exemplos de advérbio. Ontem, cedo, tarde, rápido, não, muito, rapidamente, calmamente, longe, perto. Um exemplo aqui numa frase, tá, gente? Prática de advérbio. Ela falou calmamente. Então, veja bem, falou é o verbo, né? Calmamente, foi a forma como ela falou, tá vendo? Então, isso que é o advérbio, tá vendo? Ele modificou o sentido. Faz toda a diferença se eu falar assim, ó, ela falou, né? Encerrei a frase, ou ela falou calmamente. É uma informação a mais aí, né? Que modifica aí o sentido do verbo. Então, essa é a função básica do advérbio. Preposição. Preposição é a palavra invariável. O que significa, né, quando a gramática traz isso? Invariável. Então, quer dizer que invariável, ela não vai ter as classificações que nem as outras terão, tá? Então, é só isso mesmo aí. Pronto, acabou, tá? Então, preposição, ela vai ligar a dois termos, né? Então, alguns exemplos. De, para, desde, como, em, até, né? Mas cada preposição aí, né? Ela vai ter um valor, né? Digamos assim, que é o que nós veremos nas outras aulas. E o mesmo vai ocorrer também com as conjunções, tá? Conjunção é a palavra que vai ligar duas orações, né? Ou dois termos semelhantes em uma mesma oração. São alguns exemplos de conjunção: mas, quando, porquê, porém, que, logo. Quando nós estudarmos mais a fundo sobre, né, os valores das conjunções, das preposições, vocês vão conseguir, né, ver, detalhar a diferença, tá, entre conjunção e preposição. São duas classes que as pessoas confundem muito, tá? E, por último, nós temos a interjeição. Essa é uma classe gramatical bem tranquila, né, não gera muita dúvida, muito erro. A interjeição, né, são aquelas palavras que expressam uma surpresa, uma alegria, né, a emoção, admiração. Então, alguns exemplos, olha, ufa, né, oba, ai, né, muito utilizados aí em fábulas, em histórias em quadrinhos, né. Bom, gente, então essas são as 10 classes gramaticais, as 10 famílias. Como eu falei, o estudo da morfologia é muito importante. Tá? O que é importante você saber? Quando você vai fazer qualquer análise sintática, uma análise de uma oração, é importante você bater o olho e identificar qual classe gramatical que é aquela palavra. Ela é um verbo, ela é um substantivo, ela é um advérbio. Isso é fundamental ter esse domínio, esse conhecimento. Então, por isso é muito importante, tá? Estudar cada uma das classes gramaticais. Então, um abraço, até a próxima aula. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e não esqueça de dar um like aí pra mim. Então, até a próxima aula. Um abraço!